Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem encontrado morto a tiros dentro de um carro no bairro do Ibura. Carroceiro assassinado a bala na boca da mata do Caetés 3. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 4 de abril de 2018. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Felipe Jonathan de Oliveira Silva, jovem com 20 anos, conhecido pelos apelidos de Fé e Arrozinho, residente na Rua D, na Vila Kennedy, em Caruaru. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pertinho do anel viário lá em Caruaru, por trás da loja de móveis Jacaúna. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O ex-presidiário por roubo, Paulo Legivaldo da Silva, com 32 anos, residente na localidade Nova Morada, em Cupira, no Agreste do Estado, foi assassinado com 7 disparos de arma de fogo ontem por volta das 7h20 da noite, na Rua Gamenon Magalhães, cruzamento com a Rua Etelvino Lins, no município de Cupira. A informação é de que ele foi morar em São Paulo, no estado de São Paulo, e no último final de semana ele voltou e ao parar na churrascaria, no carro dele, um Astra, ele parou numa churrascaria com o carro dele, um Astra branco com placa de Osasco, lá São Paulo, e aí acabou assassinado a bala por 2 homens que fugiram numa motocicleta XRE 300 cilindradas cor dourada. A motivação do crime é desconhecida e o corpo do ex-presidiário por roubo, Paulo Legivaldo da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Batista de Lima, com 31 anos, residente no sítio Lagoa Grande, em São João, interior do estado, foi alvejado por disparos de arma de fogo no dia 28 do mês passado, pertinho da residência dele, atentado praticado por Geraldo Dias da Silva, de 48 anos de idade. José Batista de Lima estava internado no Hospital Regional de Palmares e ontem acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. O ex-presidiário Cláudio Otoniel de Oliveira, com 42 anos de idade, foi baleado no povoado Bizarra, em Limoeiro, por elementos desconhecidos, sendo socorrido no hospital local, mas acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. José Nunes de Andrade Filho, um homem com 54 anos, e a esposa dele, Ellen Morgana da Silva, 22 anos. Os dois estavam discutindo dentro de um carro dirigido por Ellen, e ele estava com a faca peixeira ameaçando ela. De repente, ao passar na BR-104, no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, ele, o José Nunes de Andrade, puxou o volante do veículo, que foi para a faixa de contramão, colidindo de frente com um caminhão. José Nunes de Andrade Filho morreu na hora e ela, a companheira dele, Ellen Morgana da Silva, de 22 anos, ficou ferida, foi socorrida num hospital, unidade de pronto atendimento, a UPA de Santa Cruz do Capibaribe, e de lá foi removida aqui para o HR. O corpo de José Nunes de Andrade Filho foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. 2 garotas de 12 e 14 anos morreram numa colisão na PS-60 em Barreiros, envolvendo uma Kombi e um carro passeio. 5 outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital local e também para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Na BR-104, na Paraíba, houve uma colisão de veículos no último sábado, quando 2 pessoas morreram na hora e uma terceira pessoa ficou ferida, estava internada no Hospital de Traumas em Campina Grande, na Paraíba, e faleceu ontem. Jonathan de Lima Santos, ele era integrante da banda de forró Topado. José Ailton Ferreira Henrique, com 27 anos de idade, residente no sítio Antas, zona rural de Sairé, no Agreste do Estado, proprietário de um lava-jato. Ele morreu eletrocutado quando mexia numa bomba d'água em uma cacimba lá na propriedade dele. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Ricardo da Silva, de 53 anos de idade, e o filho dele, Giovanni Ricardo da Silva, foram baleados no sítio Barragem, em Jurema, no Agreste,
por 2 ladrões que roubaram 2 motocicletas das vítimas. Esses ladrões já haviam praticado outro roubo, roubado outra motocicleta. Levados, José Ricardo da Silva e o filho Giovanni foram levados para o hospital lá de Lagedo e em seguida removidos para o Regional do Agreste em Caruaru. Raquel Domingues de Miranda, com 34 anos, e Verônica Matias da Silva, 53 anos, residentes no município de Bom Conselho, sofreram ferimentos no acidente, um capotamento de um carro Fox vermelho de placa DYB 3976 de Alagoas. O acidente aconteceu na BR-424, pertinho da churrascaria da Paz, em Garanhuns. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional Dom Moura, lá em Garanhuns. Leandro Ferreira da Silva, jovem, com 22 anos, Romero Luiz da Silva, 42 anos, e Lucas Ferreira da Silva, 18 anos, todos parentes. Eles foram baleados em frente à casa da avó deles, na rua do Marco Dourado, em Condado. Ocupantes de um veículo branco, veículo não identificado, abriram fogo contra os 3 que foram socorridos. Leandro e Romero para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, e Lucas foi para o Hospital Belarmino Corrêa, lá em Goiânia. Suzane Maria Veríssimo, com 35 anos de idade, residente na Rua da Cruz, no Alto São Sebastião, em Limoeiro, foi brutalmente espancada pelo companheiro dela, Jeremias. Jeremias chegou em casa bicadinho, queria praticar sexo com ela, ela rejeitou e por conta disso entrou no pau, no cacete. Foi espancada brutalmente, principalmente no rosto, ficou com o nariz sangrando e foi socorrida no hospital local. E ele, Jeremias, mesmo bicado, desapareceu. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados em todo o estado de Pernambuco 6 homicídios. 6 pessoas foram mortas de ontem para hoje, 4 no interior e 2 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até este momento, durante este ano, em todo o estado de Pernambuco, foram registrados 1.155 homicídios. 1.155 pessoas foram mortas, 644 no interior e 511 no Grande Recife. Rebelião em cadeia pública de Serra Talhada acaba com transferência de presos. A notícia com o repórter Felipe Pessoa. Todos os 77 detentos da cadeia pública de Serra Talhada, no sertão do estado, foram transferidos depois de uma rebelião na unidade, registrada nesta segunda-feira. A cadeia ficou destruída depois da confusão, que começou com os detentos das celas 3 e 6. De acordo com a Polícia Militar, os presos atearam fogo em colchões e destruíram celas durante a manifestação, que durou cerca de 12 horas. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários, João Carvalho, detalha o ocorrido. Essa rebelião foi motivada por brigas entre presos da cela 3 e 6, que depois expandiu para as outras celas. Após toda a questão dessa rebelião, o juiz Marcos César fez a conversa com os presos e conseguiu assim pacificar. Posteriormente, como a cadeia estava totalmente destruída, 77 presos foram transferidos para outras unidades prisionais devido à cadeia pública de Serra Talhada estar destruída. De acordo com a Secretaria Executiva de Ressocialização, SERES, o tumulto começou depois que a Polícia Militar, responsável pela segurança nas cadeias públicas, realizou uma revista na unidade. Durante a vistoria, foram apreendidos celulares, carregadores e cachimbos de crack, entre outros materiais ilícitos. O coordenador do Grupo de Atuação na Execução Penal do Ministério Público de Pernambuco, Marcelo Zugiete, afirma que cadeias públicas como a de Serra Talhada são importantes para a aceleração de processos judiciais, mas critica a falta de agentes penitenciários. O que, na verdade, deve haver é um compromisso do Estado para prover as unidades carcerárias com agentes penitenciários suficientes. O serviço é do sistema prisional. O policial militar, que fica ali na guarda das cadeias públicas, normalmente ele está, na verdade, cumprindo uma missão que, tecnicamente, não é dele. A missão dele não é essa. Então, é necessário que se faça alguns recortes em relação a qualquer tipo de cadeia pública, que o Judiciário, o Ministério Público entenda que a cadeia pública na comarca é uma necessidade. Desativar uma cadeia pública numa comarca, principalmente como Serra Talhada, uma comarca de médio para grande porte, é uma coisa muito ruim. Segundo a SERES,
Os detentos da cadeia de Serra Talhada foram transferidos para unidades próximas, nos municípios de Salgueiro, Pesqueira e Arco Verde. Ninguém ficou ferido. Felipe Pessoa para o Bandeira 2. Jovem é encontrado morto a tiros dentro de um carro no bairro do Ibura. Carroceiro assassinado a bala na boca da mata do Caetés 3. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal. Rádio Forte, AM 780 FM 90.3. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E sobre o caso da mulher que foi encontrada morta enforcada na residência, a família dela não acredita em suicídio. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Elis Martins. Família não acredita em suicídio como causa da morte de uma mulher encontrada dentro de casa no bairro do Ipsep. O corpo da dona de casa, Diana Regis Barbosa Freire, foi sepultado nesta terça-feira no cemitério de Santo Amaro. O inquérito a ser concluído em 30 dias é de responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícias de Homicídios do DHPP. A mulher de 49 anos estava apenas de calcinha e com um lençol amarrado no pescoço e no telhado. No quarto da casa, na rua Jaratuba, na comunidade do Chié, no Ipsep, a polícia recolheu um preservativo usado. A hipótese de suicídio é questionada pela família da dona de casa, que foi vista pela última vez no domingo bebendo com amigos. 2 homens tiveram amostras coletadas pelos peritos papiloscopistas para comparação com uma digital encontrada no local. O irmão da vítima, Wender José Barbosa, revela um relacionamento conturbado vivenciado por Diana Regis Barbosa Freire. Amigos dela, a maioria dos vizinhos viram, né, ela bebendo com um dos suspeitos. Inclusive um dos suspeitos de manhã cedo foi que encontrou o corpo dela, que foi pegar o carregador para o que convivia com ela. O que convivia estava proibido de entrar na residência, porque o dono da residência proibiu, porque ele espancava ela, eles brigavam muito. E aí o dono, o inquilino da casa, proibiu que ele entrasse ali atualmente, a residência dela. O resultado do exame sexológico é uma das peças-chave para que a polícia possa desvendar o mistério sobre a morte da dona de casa do Ipsep. O perito do Instituto Tavares Buril, Tiago Magalhães, diz que o cenário encontrado gera dúvidas. A cena do crime era o corpo pendurado num lençol, onde ele estava com os joelhos uns 2 a 3 centímetros acima do solo. Então, o perito criminal do caso propriamente dito, ele poderá, junto com o IML, dizer se foi suicídio ou homicídio. A morte ainda está a esclarecer. Pela literatura, nossos estudos e que a gente vem acompanhando ao longo no Brasil, é possível, a probabilidade de ser baixo também é grande. A possibilidade de ser suicídio, no caso, muito próximo do chão também. Elis Martins para o Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 10 assaltos a coletivos, 10 ônibus assaltados. Na curva da Quartzolite, em Abreu Lima, um ônibus da empresa Itamaracá, linha Caetés 1 Abreu Lima, foi assaltado. Isso foi por volta das 10 da noite de ontem. Por volta das 7h30 também da noite, no terminal do Sítio dos Pintos, em Dois Irmãos, foram 3 ônibus assaltados. Isso mesmo, os 3 ônibus estavam lá no terminal, todos da empresa Transcol, e daí marginais fizeram um verdadeiro arrastão. Por volta das 5h20 da tarde de ontem, nas proximidades da Funésio em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce PE15, foi assaltado, só os passageiros roubados. Por volta das 6h30 da noite, na Avenida Dr. José Rufino, ônibus da Metropolitana, linha Zumbi Cavaleiro, foi assaltado. Por volta das 5h30 da manhã de ontem, nas imediações da Ponte Preta, no bairro do Salgadinho, em Olinda, um ônibus da empresa Caxangá, linha Teixambá, Joana Bezerra, só os passageiros roubados. Por volta das 6h40 da noite de ontem, na Avenida Luiz Corrêa de Brito, no Sítio Novo, em Olinda, ônibus da Caxangá, linha Jardim Brasil, Estrada de Belém, foi alvo dos marginais. Por volta das 10 horas da manhã de ontem, na PE15, pertinho do cemitério Morada da Paz, em Paulista, o alvo foi o ônibus do BRT,
que fazia a linha Pelópio de Silveira, prefeitura da cidade do Recife. E por volta das 9 da manhã de ontem, no bairro de Salgadinho, Olinda, outro ônibus do BRT foi assaltado. Ele fazia a linha Abreu Lima, prefeitura da cidade do Recife. Portanto, de ontem para hoje foram registrados 10 assaltos a coletivos, 10 ônibus assaltados nas 24 horas. Mês de abril já foram registrados 24 assaltos e desde o dia 1º de janeiro até este momento, durante este ano em todo o estado, registrados 700 assaltos a coletivos. Marcos Salles, brasiliano de 29 anos, residente na segunda travessa Venceslau, número 54, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, foi agredido a faca e cacete pelo vizinho Eric e também a mulher do Eric, Ruth. Os motivos não foram informados e a vítima deu entrada na unidade de pronto atendimento, a UPA da cidade de Tabajara. E sobre a morte do sargento lá em Lagoa de Itaenga, um dos suspeitos fugitivo do sistema prisional. Detalhes da notícia com a repórter Natália Hermosa. Segundo envolvido na morte do sargento durante ronda em Lagoa de Itaenga, é foragido do sistema prisional, diz Polícia Civil. José Mariano Pimentel, de 44 anos, lotado no 2º Batalhão da Zona da Mata, retornava das férias. Na noite da última segunda-feira, ele e a equipe encontraram numa rua movimentada do centro uma dupla de moto em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, o sargento, com 24 anos de corporação, acabou sendo baleado na axila. Um dos suspeitos, Mariano da Silva Pereira, de 20 anos, foi atingido pelo PM e morreu no local. O rapaz saiu da cadeia há cerca de 2 meses e com ele foram encontradas a arma, aparelhos celulares e dinheiro das vítimas dos assaltos. O comparsa conseguiu fugir, mas a polícia tem informações sobre a identidade e, sobretudo, os antecedentes criminais. Ainda incrédulo com a tragédia, o pedreiro Jorge Matias Filho diz que a moto da dupla pertencia a ele. Eu estava na vila, fui aceitar uma viagem, eu trabalho na Paraíba, aí fui estar com o menino na viagem. Aí o menino estava. Aí quando eu parei perto do sogro dele, eles chegaram. Já chegaram de repente com a arma na mão já. Da moto, celular, disse, oxe, eu fui roubado faz 3 semanas, pô, tô sem telefone aqui. Aí ele, não dá moto aí. A Polícia Militar emitiu nota de pesar pela morte do sargento José Mariano Pimentel em Lagoa de Itaenga. A delegacia do município tem as imagens de câmeras de monitoramento que captaram o tiroteio. A dona de casa, Rosineide Albertino, baleada na perna, se recupera de cirurgia no Hospital da Restauração, no Recife. O delegado Eronildo Farias diz ter reunido provas concretas da periculosidade da dupla abordada pelo PM. Nós temos já registros de outros boletins de ocorrência que indicam que esses 2 elementos vinham praticando assalto aqui em Lagoa de Itaenga, embora que um dos elementos, esse que está foragido, ele saiu do sistema prisional na última quinta-feira. Isso significa dizer que num período curto já se encontra para poder estar envolvido nessas ações delituosas. A morte do sargento José Mariano Pimentel repercutiu entre os moradores de Lagoa de Itaenga. O corpo está sendo velado na Escola Municipal de Lagoa do Carro, com a presença numerosa de familiares e amigos do PM. O sepultamento do policial ocorre hoje às 9 da manhã no cemitério público da cidade. Cosme Batista, major da reserva da corporação, aproveita o momento para fazer um desabafo sobre a criminalidade. Foi uma perda irreparável, então a Polícia Militar está de luto. O município, principalmente, que lá em Lagoa de Itaenga, ele era muito dedicado, passou um bom tempo, era o comandante do destacamento. E de uma forma covarde, ele teve sua vida ceifada diante do trabalho que ele estava executando, enfim, em cumprimento do seu dever. Espero que realmente se chegue a essa autoria, um indivíduo que evadiu isso aí, que seja preso, mas vou lhe dizer uma coisa, com essa legislação que nós temos nesse país, isso é minha opinião, se tiver de esperar por justiça é como quem acredita em Papai Noel, porque a própria legislação deixa a desejar, então contribui para que o crime vá evoluindo. Enquanto não mudar essas leis, tem que mudar muita coisa, tem que haver uma mudança geral, mas na situação atual, com essa legislação que nós temos, não pode se esperar muita coisa não. Os moradores de Lagoa de Itaenga, como outras cidades pernambucanas, reclamam da escalada da violência. Lin Johnson Carneiro, advogado e amigo da família do sargento Pimentel, cobra políticas públicas de segurança. É uma cidade daquele porte, violenta como está a Lagoa do Itaenga. Necessita de olhares mais fortes do governo do estado, da polícia militar, do secretário de defesa social, do chefe de polícia civil. Todos que compõem a segurança pública precisam olhar para a Lagoa do Itaenga
com mais veemência. Outro dia assassinaram um advogado lá em praça pública e agora assassinaram um policial militar. Não é revolta no sentido de tirar a vida desse indivíduo. Não é a lei do olho por olho, dente por dente, mas a lei da justiça, de se prendê-lo, julgá-lo, condená-lo, para que ele possa cumprir a pena pelo que ele fez. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Adriano Oliveira da Cruz, de 37 anos, residente na rua Cantora Dalva de Oliveira, 99, no Porto da Madeira, foi assaltado pertinho de casa. 3 ladrões levaram o carro dele, Fiesta Sedan, e ele correu atrás dos caras tentando reaver o veículo, mas foi baleado e socorrido no Hospital Getúlio Vargas. Rodrigo, de 20 anos de idade, residente na rua Alcântara, na Vila do Reinado, em São Lourenço da Mata, foi espancado por populares. Ele foi confundido com outra pessoa, bateram bastante nele e ele foi socorrido aqui no HR. Ana Caroline Guimarães de Lima, 19 anos, conhecida por Nani, residente na rua Glória do Boitá, 153, comunidade UR1 Ibura, foi surpreendida em casa por 4 homens, os caras fortemente armados, armas pesadas, e ela pulou do primeiro andar e caiu em cima de uma viga de laje, atingindo entre a vagina e o abdômen. Ela foi trazida aqui para o Hospital da Restauração e neste momento encontra-se em sala de cirurgia. Adonis de Araújo Pereira, com 20 anos, residente na rua Alcino Ferreira da Paz, no conjunto Beira-Mar, no Janguem Paulista. Ele foi baleado na Avenida Manuel Charles da Costa Figueroa, lá no Janguem Paulista, por elementos desconhecidos e foi socorrido aqui no HR. Moisés Corrêa da Silva, 24 anos, residente na Avenida Bibiribe, em Água Fria. Ele foi espancado brutalmente, quase linchado por populares, no campo de Caixa d'Água em Olinda, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Josivaldo Alves de Souza, 36 anos, residente na rua Estudante Jeremias Bastos, no bairro do Pina, foi agredido a bala na Avenida Domingos Ferreira, pertinho do Clinical Center, por 2 homens num carro e foi socorrido aqui no HR. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem encontrado morto a tiros dentro de um carro no Ibura. Um jovem com cerca de 18 anos de idade, moreno, sem nenhum documento que o identificasse, foi encontrado morto a tiros no banco traseiro de um carro Corsa, na localidade Alto Erval Novo, comunidade da UR10, no Ibura. A informação é de que este carro Corsa havia sido visto momentos antes com assaltantes. O corpo do jovem não identificado foi encaminhado ao IML. Atenção! Carroceiro assassinado a bala na boca da mata do Caetés 3. Johnny Demédio de Oliveira, um rapaz com 33 anos de idade, carroceiro. Ele foi assassinado a tiros e o corpo encontrado no local de difícil acesso na localidade Boca da Mata, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima. Ele estava numa carroça com um cavalo e havia saído para pegar lenha por volta do meio-dia de ontem. Já à noite, por volta das 8, ele foi encontrado sem vida. A única informação de que ele seria usuário de drogas. O corpo do carroceiro Johnny Demédio de Oliveira encontra-se no Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo. It's Construct Productions. Hey.